Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente com Paula Silvestre, Camila Dantas e Eduarda Queiroz. E hoje estamos com uma convidada super, mega, power, especial. Top das galáxias. O exagero aqui tá na altura. Obrigada. E quem é você, Josi Plessis, que ninguém lhe conhece? Será? Ninguém lhe conhece. Enfim, então, se apresente para nós. Bom, eu sou Josi Plessis, né? Mas aqui a gente vai conversar e todas nos conhecemos. Eu sou Josi. Eu sou psicóloga clínica há alguns anos e escolhi 2 formações que eu amo, que se conectam. Eu fiz logoterapia em Viktor Frankl, né? E depois eu fiz a formação em terapia cognitivo-comportamental e fiz psicologia organizacional, fiz o mestrado em recursos humanos e tenho formação em relações humanas. E aí toda essa paixão pela psicologia, eu consigo juntar, né, a psicologia organizacional com a psicologia clínica que eu atendo a todo esse tempo, adulto hoje e casais. Então, é um prazer grande para mim. E um prazer para nós tê-la aqui conosco. É um presente. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço de verdade, de coração, essa confiança, essa acolhida, esse carinho, esse exagero. Esse exagero. Não, já virou comigo. Não. Mas, então... vocês podem começar puxando aí, né? Eu pedi permissão a elas, tá, gente? Porque eu vi tanta coisa nesse filme, eu vi e revi, e cada vez como é muito complexo e é uma trama muito mais para adulto. Eu olhei muito pelo lado como neuropsicóloga, eu olhei muito pelo lado até da neurociência, né? Dos esquemas iniciais dissociativos, os EIDs. E aí botei aqui para não perder nada do que eu enxerguei, porque eu enxerguei coisas acho que até demais. Mas que então, filme é esse que ela tá falando, né? Então, vamos lá. Falando do Encanto, que encantou. A mim, Duda, quando fala assim, gente, vocês precisam assistir o Encanto. E precisam, se você não assistiu, assista. Porque aqui vai ter vários spoilers, né? Mas assim... Vão lá, assistam, porque ele é encantador mesmo. Falam da gente, das nossas coisas, né? E das coisas da comunidade, o que está acontecendo na nossa sociedade. E ele é muito rico, né, Duda? É demais, maravilhoso. Riquíssimo, né? Hoje a gente vai falar da personagem Isabela, né? Escolhemos Isabela para Josi. E Isabela é um encanto, né? É um encanto, mas um encanto inicialmente perfeita. Ah, que perfeição. Mas... essa perfeição lá no fundo, com ressalvas, por trás do Instagram, a vida como ela é, não é tão perfeita, né? E a não perfeição é o que a gente tem que ser, né? Não tem como sermos perfeitos. É isso que ela vem nos ensinar, né? Então, assim. Josi, me conte o que você enxergou em Isabela. Quem é Isabela? Quem é Isabela? Primeiro, ela é uma antagonista amável. E é interessante porque a Isabela, assim como praticamente todos da família recebem um dom, né? Que vocês vão ver de onde esse dom se origina. Mas a Mirabel, que é a irmã mais velha, ela não recebe o dom. E existe um conflito velado e depois exposto entre as duas. E é bem interessante que eu acho que o filme, como ele ele traz muitos esquemas iniciais de cada personagem, a gente vai se deter a ele nessa perspectiva. Isabela, quem ela é? Primeiro, a gente vê ali que Isabela, ela aceita o seu dom é aquele que tudo que ela toca vira lindo. Ela é linda, ela se veste lilás, ela tem um cabelo perfeito, ela tem uma rosa no cabelo que não cai, né? E ela dança perfeito, ela não dança, ela desfila. E ela flutua. E tudo que ela toca vai virando sempre rosas. É uma perfeição. É uma perfeição. Maravilhosa. E uma coisa... fica muito claro ela ser a preferida dentre a família. Sim. Como se ela fosse a extraordinária, né? E aí o que acontece é que vai chegando a um momento que ela vai calando tanto isso, que ela chega a aceitar um noivado com Mariano,
forjado, né, pela abuela, que é Alma, a avó, a matriarca, que, diga-se de passagem, assim como a irmã mais velha não tem dom, mas que o dom é fazer com que todos sirvam à comunidade. Ou seja, não bastava eles servirem à família, eles tinham que servir de referência e usar os dons para toda uma comunidade que eram refugiados de uma guerra. Olha o peso que essa avó Alma coloca, né? Mesmo não sendo a vilã, mas ela traz esse esquema, né? Que é esse pensamento dentro dela que vai projetando para todos os personagens da família. E para Isabela é a de ser bela, formosa e casar com Mariano, que é o cobiçadíssimo da comunidade. Então, até que nesse jantar do noivado, Mirabel, que não tem dom, meio que choca quando questiona, né? Toda aquela perfeição daquele jantar, tudo muito montado. E Mirabel foi imposta a ficar calada por ela. Isso. Né? Não atrapalhe nada. Não estrague o jantar, a noite perfeita, o dia perfeito para Isabela. E, por vários eventos, aquele jantar é uma tragédia. É trágico. O que era velado se torna, então, um conflito exposto. E é quando Mirabel confronta e põe para fora toda a raiva de ser invisível. Ela não tocava Mirabel, ela esbarrava em Mirabel. Quantos dentro da família não se sentem assim? Estão esbarrando em mim. Eu não sou visto. Eu não sou visto, né? Porque eu não tenho um dom extraordinário. Eu não sou o preferido. Não sou aceito. Eu não sou aceito, né? Então, o que acontece de velado fica exposto. Naquele conflito exposto, é quando Mirabel consegue extrair, porque eu acho que o papel dela era bem esse, ela conseguia ser uma escuta ativa para cada um daquela família, falar de suas dores, dos pesos que carregavam, das expectativas tão altas de Alma, a avó, né? Isso. Então, quando ela consegue colocar para fora a raiva e ela consegue externar que ela não queria mesmo aquele casamento forçado, ela começa ali, ao invés de tocar e dali vem flores, vem um cacto. Quando ela percebe ali, né, que ela também, a imperfeição humana dela aparece. A raiva primitiva faz com que ela possa criar um cacto e não rosas. A partir daí ela se choca com ela mesma e Mirabel né, levada por Bruno, por um contexto que vocês vão ver no filme. A gente não pode dar tantos detalhes assim. Não, porque senão vocês não vão ficar curiosos. Mirabel recebe também uma função de que ela só juntaria aqueles cacos daquela casa que estava rachando se ela restabelecesse a relação com Isabela. Isso. Que também, apesar de Mirabel ser tão boazinha também, né? E querer tanto corresponder à expectativa, porque não tinha um dom extraordinário, mas ela tinha que fazer as pazes com Isabela. E aí? Porque ela era barreira, né? Era barreira porque ela era ignorada, principalmente por Isabela, porque ela era exatamente o oposto. Exato. O oposto. Né? Isso, E é assim que a gente faz com alguém que a gente vê como oposto a nós. A gente se distancia. O que acontece aí, você que está nos vendo, o que acontece com aquele filho dentro de uma estrutura familiar perfeito, super elogiado, né? Que tudo que toca vira ouro. Ele não percebe a carga que ele sofre, mas os demais da família se afastam dele. É verdade. Ou porque ele foi mais bem sucedido, ou porque ele foi mais protegido pelos pais, ou porque ele de fato se sobressai. Ele é o perfeito, né? Porque a perfeição. Porque ele é perfeito. Pensa bem, ninguém quer ter um amigo perfeito demais. Porque quando você vai compartilhar um problema seu, aí o amigo faz, eu já passei por isso, eu já resolvi isso. Tu tá sofrendo por causa disso. Já passei por coisa muito pior.
Aí você diz assim, eu não vou falar com essa pessoa não, Tem porque solução para tudo. tudo que eu for falar, a pessoa já passou, já superou. Honestona. Não é? Não, mas é isso aí, você tá assim por causa disso, pelo amor de Deus, Menina, supera. supera, eu já passei por Não. isso. O que é que acontece? Isso lhe trava, você se afasta. Você procura alguém real. É verdade. Isso. Você quer conversar com alguém que quando você fala, aquela pessoa já sentiu na pele algum problema e também abre com você. E é uma troca ali. E é né? uma troca. Ajuda. É. O que acontecia ali não tinha troca porque Isabela era perfeita demais. E muitos irmãos vão se identificar ao ver esse filme e vão dizer, por que eu me distanciei daquele meu irmão? É porque ele se sobressaiu demais. É porque a família, né, construiu dentro dele esses esquemas iniciais dissociativos, que a gente chama de AIDS, na linha cognitiva, que vão causar disfuncionalidades na fase adulta e vão gerar conflito porque aquela pessoa acreditou tanto, foi tão ensinado, criou uma crença de que eu sou melhor do que todos os meus irmãos, né, que ela também se afastou, se tornou egoísta, egocêntrica. Não aceita crítica, não aceita, né? Não aceita crítica, não aceita compartilhar, não aceita nada. Eu sou melhor do que todos, melhor, porque todos me ensinaram que eu sou melhor. Né? Então, há um peso muito grande e que a gente vê ali que quando Mirabel também reconhece que tinha que se aproximar daquela perfeita que criou a barreira, ela também sofre. Mas aí a gente vê uma conexão quando aquilo acontece. A gente vê que quando tudo isso, que ela começa a ver que cacto é interessante, a gente vê que há uma mudança de dentro para fora, aquele cabelo perfeito ganha mechas coloridas, aquela flor, aquela rosa do cabelo vira flor de laranjeira, simples, a roupa dela muda e ganha cores, como muitos de nós percebe quando você passa por um processo terapêutico. Isso. Você trata aquele peso que você carrega das expectativas, quando você trata uma raiva que você cultiva há tanto tempo, mágoas, ressentimentos, e você põe para fora, que Mirabel é bem como uma terapeuta da família, né? E aí o que acontece? Ela sai junto com a irmã para ver o que existe além dos muros do seu quarto. Ela não saía do quarto. E elas começam... maravilhoso, né? Perfeito, igual a ela. Cheio de rosas. E até o momento em que Mirabel confronta ela, né? Em que nasce o cacto, que ela diz que não quer casar, que ali, né? Não quer casar, ela conseguiu pôr para fora, mas até ali ninguém percebe que Isabela está fazendo a contragosto. Exatamente. É velado. A imagem é que aquilo ela está fazendo e está fazendo. E ela quer, né? Quer fazer, ela ama né? Mariano. Mas não é. Então, quando ela consegue pôr para fora com o confrontamento de Mirabel, aí nasce o cacto. E entender né? que o cacto Aí também dá opa. Flores. Isso. Exatamente, com espinhos. E ela se Porém, dá encantou flores. com aquela flor, né? Ela ficou em choque, ela... E Mirabel falando dela. E é assimétrico, nada. né? Assimétrico. Agora, é Não interessante perfeito. que ela já estava dando sinais, quando houve o jantar, que teve aquela revolução todinha, uma flor nasce dela e dá um soco em Mariano. Vocês percebem que nasce assim, dá um soco em Mariano, ela já tá ali falando, eu não quero esse casamento. Eu não quero. Inconscientemente ela já tá vendo, eu não quero esse casamento. Só que ninguém percebe, né? Que ele vai embora com a dor assim, ali. Né? São as expressões dela, a vontade dela que estão lá reprimida e ela não podia botar para fora. É verdade. E aí a gente pergunta a quem está nos ouvindo, né? Essa epifania da Disney faz a gente pensar que, inclusive, nesse período de pandemia, né? Nós tivemos que dar conta de tantas pressões e muitos adoeceram mais por isso, né? Que a gente passou a se cobrar mais, a gente teve uma demanda diferente, adaptações, a gente sofreu mais pressão. E a gente precisa se perguntar, nós precisamos mesmo ser perfeitos para ter validação? Não. Né, Camila? Não. De forma Será que a gente precisa ter uma dica até que eu já queria dar, que eu tomo para mim, mas eu queria compartilhar, é que a gente não precisa dar o nosso melhor quando não estamos no nosso melhor. Sim, com certeza. Né? Isso. Porque senão a gente vai tentar dar aquilo que a gente não tem. E a gente não consegue
ser o melhor, dar o melhor, se a gente está fazendo pelos outros, não por nós, né? É aí onde está a pressão que toda aquela família sofria. Eles não viviam para eles, né? Né? A gente não vai entrar em outros personagens, mas a gente via que o ouvido de uma era usado, sim, a força da outra irmã do meio, né? Que é interessante até a questão da irmã do meio, que, né? Que é a Luísa, que é um papel importante que muitos podem, inclusive, se projetar ali, que fica ali no meio. Primeiro a mais velha, que é aquela que não tem dom algum, mas que é aquela que é responsável por levar a tocha da avó. Aí vem a mais velha, que é a que tem que casar primeiro, e é aquela que tudo que toca vira rosas. E a do meio, que é a Luísa, que tem que carregar peso de todas as formas, mas com a debilidade emocional enorme. Não é? Sim, uma sensibilidade. E talvez, né, Paula, é o que acontece com o filho do meio. Só um parêntese. Ele carrega a pressão. Não sou o primeiro, não sou o novinho que geralmente é o preferido, vestido queridinho, né? E além de tudo, linda. Mas aí eu tenho que ter força para sobreviver. Olha aí, é verdade. Então, ela desenvolveu uma força para sobreviver e para que todos da família usufruíssem daquela extra força excomunal que Luísa tinha, de botar jumento no braço, de pegar em pedra. Ela levava realmente todo o peso de ter que corresponder também a expectativas. Sem poder descansar. Sem poder descansar, extremamente frágil. Bom, Luísa é irmãos do meio. Mas então, meninas, o que mais a gente pode perceber aí? Uma pesquisa, Paula, que eu estava aqui buscando, uma pesquisa que foi feita de 89 até 2016, que foi escutado via internet 40 mil estudantes universitários, tá? E uma constatação. Esses estudantes, eles estavam se tornando perfeccionistas, né? E perceberam, segundo o Vox, essa análise separada de 284 estudos também concluiu, ou seja, vários estudos têm sido feitos ao redor do mundo. Eu trago isso aqui para que a gente perceba que altos níveis de perfeccionismo estão correlacionados com problemas de saúde mental e autoestima. Vamos aqui abrir trazer para um contexto. Simone Biles. Sim. Né? Nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas. Veja como o excesso de perfeccionismo, a carga de pressão, atirou de algumas decisões. Isso. Talvez a decisão mais sábia dela foi sair. Né? Que, assim, se a gente traz para dentro do filme Encanto, a gente vai ver que realmente o excesso de perfeccionismo que era cobrado pela matriarca Alma levou todos a um adoecimento mental e emocional, principalmente o Bruno, que é varrido para debaixo do tapete. Isso. Mas ele é um dos que mais sofrem. E a música é Não Falamos do Bruno. O Bruno é varrido para debaixo do tapete, porque o Bruno é aquele que traz para fora os problemas que a família tem ou terá. Os maus presságios. Os maus presságios. Então, olha, esconde Bruno, um esconderijo dentro de casa. Quantos dentro da família não se sentem também escondidos? É verdade. Invisíveis. Não se fala em fulaninho, porque é o menos, é o que não deu certo. É o problemático. É o problema, é o ovelha negra. Não é? Não se fala nele, porque, bom, o orgulho é falar de fulaninho e fulaninho, mas aquele lá, deixa lá no quarto dele. Em nome de um rótulo perfeito, né? Você tem quantos filhos? Eu tenho 3, mas fulano e tem um outro que, né? Não gostou de estudar. Olha essa frase, né? Fulano faz o quê? Porque hoje as pessoas encontram as outras, ninguém pergunta mais, você tá feliz? Oi, Duda, você tá bem? A gente encontra e faz, tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê da vida, mulher? Né? E se você diz assim, eu tô só estudando ou trabalhando um expediente,
Mas é folgada. Só estudando. Não, eu tô só em casa dando conta de 3 filhos e um marido. Você não trabalha? Você não? Não, trabalho não. Né? Nadinha. E tem mais, e aí para quem está nos vendo, né? E quando você trabalha muito, que aí é como se hoje fosse muito aceitável socialmente, a agenda cheia, a agenda aberta, né? É chique mostrar que você está dando conta de jogos de tabuleiro, você está cuidando de casa, você é bom de culinária, você organiza a casa e você trabalha fora. E agora tem uns videozinhos. Desculpa, gente. Quem fez, bacana. Mas eu faço isto, eu faço aquilo. Olha, eu também cozinho, eu também sou mãe, eu também dirijo. Olha, acordo tal hora. Eu malho. Gente, à noite ainda dou conta, né? Do esposo, quando tem um companheiro. Eu faço tudo. Aí posta para que todo mundo aplauda. É maravilha. Ou seja, quando não esperam de nós agora, como é o caso do filme, quando não jogam expectativa, nós é que jogamos para que me cobrem. Porque parece que, se você não estiver tão ocupada, vai ter alguém que vai dizer assim, e você só faz isso? E os meninos ficam com quem? E você confia a outros? E aí, se você trabalha 3 expedientes... Mas você não está malhando, não está nem fazendo uma caminhada. É interessante, né? É interessante. Tem uma cobrança, né? A gente sabe que a gente dá conta do que a gente tem, né? Tem que dar conta do que tem. Mas assim... E do que pode, né? Do que pode. Mas como o outro... A gente tem que entender que o outro, aquele que está vendo suas redes sociais, ele vai estar sempre insatisfeito. Esperando mais. Nunca vai estar satisfeito. Se você estiver trabalhando e estiver dando conta de uma família, tem alguma coisa faltando. Então, ele vai perguntar, né? A crítica hoje é muito grande. Então, a gente também está com os quadros de, assim, por trás das redes sociais, né? A perfeição das redes sociais, existe uma história por trás. Sim, uma pressão, né? Isso. Então, tem uma vida, tem uma história por trás daquilo. E há sofrimento. E há batalhas e há lutas, né? Sim. Então, do mesmo jeito que eu não sou perfeita, que você não é perfeita, ninguém que está ali se mostrando é perfeito. Exato. A gente não pode se espelhar nisso e achar que a vida do outro é perfeita, porque a gente sofre se a gente achar que a vida do outro é perfeita. E nós temos visto, assim, por exemplo, parênteses, mas, por exemplo, as redes sociais ou os jogos online, né, em rede, mais do que pressão tecnológica, está causando pressão social. Mais do que tecnológica. Né? Exatamente. E aí a gente vê assim, uma preocupação, outro parênteses, falando aqui do contexto de família, alguns pais terceirizando né, para alguns sensores de alguns aplicativos o controle de conteúdo etário. Então, vamos botar um controle etário, né? Que aí nós estamos tranquilos. A gente pode sair de casa e pode deixar os filhos, que os sensores dos aplicativos vão monitorar o que eles veem. Lê do engano, porque a gente está justamente deixando de estar junto, avaliando, acompanhando. Para vocês terem ideia, que a gente vê aqui, o YouTube, por exemplo, ele vetou uma foto de 2 índias no Cerrado brasileiro, como um escândalo pornográfico. Olha o risco de você fazer esse controle para sensores. Quando, na verdade, isso é conteúdo de história, é questão cultural do Brasil, né? Mas, olha aí, então, assim, o filtro deve ser sempre os pais, os responsáveis, e não um sensor de aplicativo. Mas aí, voltando para a família, né? É tanta coisa boa que a gente assim, tem. É uma árvore, né? A gente vai. Mas vamos voltar para o caule. Vamos voltar. A gente vai voltar, né, para esse peso que a gente falava da pesquisa dos universitários. A gente tem visto que talvez isso seja responsável pela preocupação da OMS. Quando criou o Setembro Amarelo, né, como um mês que é onde se trata a questão do suicídio. Por quê? Porque começou a chamar a atenção a faixa etária de 15 a 29 anos.
Muito nova. Em todo o mundo. E nós não precisamos ir muito longe, porque na nossa cidade nós já vimos jovens se jogando aqui com 21 anos, com 14, João Pessoa com 11, né? E algumas tragédias familiares envolvendo a questão das redes sociais, do vício, né? Que a OMS também, até um alerta para os pais, a OMS catalogou 3 sinais que podem identificar o vício em jogos em rede, que seria o excesso de tempo gasto, prejuízo para as áreas da vida e mudança de comportamento, do tipo agressividade, queda no rendimento escolar, preferir estar com os amigos que jogam em rede, né, começar a mudar estilo de vestir, preferências, distanciamento da família, algum tipo de agressividade, né? Então, são os 3 sinais que a OMS levanta hoje, que é um parêntese também para os pais ficarem atentos. É o caso de Patos, né, que levou a um extremo, né? Sim. Então, antes desse extremo, com certeza tiveram sinais. E muitas vezes quem está perto não percebe porque terceiriza, ou então acha que o aplicativo, o controle parental é suficiente, né? Coisas desse tipo. Ou às vezes até enxerga e assim, quer fugir, né? Aí tenta não enxergar, né? Que é comum. Não aceitar, negar, né? Negar. E quando vem deixar de negar, Camila, é quando os sinais do rendimento escolar aparecem, né? Não no caso de Patos, a gente não está julgando, sabe, né? Não estamos avaliando o caso, longe disso. Isso. Mas a gente está falando em regra geral, é quando os sinais ficam mais evidentes. Sim. Que aquele menino que comportava, que tinha um rendimento X, os pais são chamados na escola, aquele menino tem uma queda considerável, e aí o que é que aconteceu? Aquele menino está gastando mais tempo, é porque alterou as outras áreas, é porque ele não convive mais com a família, ele não faz mais atividade física, ele não brinca mais com os irmãos, e, consequentemente, ele teve toda essa mudança que a gente falou aqui de comportamento, o que vai ficar evidente nas notas. Aí, voltando para a Isabela, né, gente? Uma coisa que a gente vai ver. Uma coisa interessante aqui de Isabela é que, falando de mudança, é que toda mudança só começa de uma indignação. É verdade. Até uma revolução só acontece quando a gente fica indignado com a situação. E eu acredito que o que aconteceu com a maioria naquela família, né, e que quando começa Mirabel tentar juntar os cacos ali, a questão é que houve uma indignação. No caso de Isabela, foi quando ela se indignou, que ela tomou consciência que todo aquele teatro do jantar, de casar com Mariano, não era mesmo o que ela queria. É quando, de fato, a indignação provocou a mudança. Então, a gente tem que pensar, quem está ouvindo aqui, será que nós não ficamos muito na zona de conforto, só que dentro dela não acontece nada? Não saía cacto, só saía rosa e rosa e rosa. E quantos estão assim na vida? Nada muda. É verdade. Eu não me indignei ainda. É verdade. Indignação é necessário, hein? Necessário. Fica a dica. São dicas que a gente traz aqui. Eu trouxe aqui também uma questão sobre esse perfeccionismo que a gente fala, que assusta tanto, que está gerando, inclusive, talvez até alguns desses índices de suicídio entre jovens, né, 15 a 29, seja por excesso, medo de não corresponder, medo de dar errado, medo de não atender às demandas da família. Gente, muitas vezes, falando cognitivamente dos nossos esquemas, nossos EIDs, esquemas iniciais dissociativos, muitas vezes foram construídos e nós permitimos e fomos construindo igual uma aranha. Presta atenção a essa analogia. A aranha, assim como Isabela, constrói uma teia perfeita. Só que muitas vezes você pode visivelmente ver uma aranha lutando, presa na própria teia que ela própria construiu. Verdade. Então, quantos de nós estão presos nas próprias teias de perfeição, de síndrome de bonzinhos, né? Que fica aí, né? Os sintomas de quem tem síndrome de pessoa boazinha. É a dificuldade de dizer não, como Isabela. Sim, o tempo todo. E se atola, né? Até que ela percebe naquela hora que eu não quero Mariano,
Então, os sintomas da pessoa com síndrome de boazinha, ela tem dificuldade de dizer não, ela tem evitação de conflito. Você veja que Isabela não fala durante o filme. Exatamente. Ela só canta, ela só dança, ela só faz flores. E varre para debaixo do tapete. Ou seja, sintomas de quem tem síndrome de pessoa boazinha: dificuldade de dizer não, silencia, evitação de conflito e se coloca na prateleira da disponibilidade. É aquele agradar patológico. Eu tenho que estar agradando, eu tenho que estar fazendo. Eu tenho que estar dizendo um sim para a Camila, dizendo um não para mim, mas porque se eu disser um não para a Camila, o que é que ela vai pensar? Ela vai achar o quê de mim? Uma necessidade de ser aceita, né? Sempre ser aceita. Sempre ser aceita. Em nome de uma aparência, né? E em nome de uma validação. Porque, no fundo, todos nós nascemos com a necessidade de ser amados, aceitos e queridos. E aí, essa crença disfuncional, ela se estabelece nessa síndrome do bonzinho, porque na hora que eu não for bonzinho, aí eu não vou ter mais aquilo que todo mundo sonha, que é a aceitação. Né? Então, Isabela, ela luta contra isso, somente quando ela deixa de ser boazinha, é que a gente vê que provoca a indignação, que provoca a mudança de dentro para fora. É tão interessante, porque você está falando e eu estou vendo o filme, né, as cenas, né? E quando Mirabel, ela fala assim, olha, você tem que me pedir desculpas. Você tem, né? Ela nem olha, ela com aquele ar de superioridade. Aí Mirabel tenta e fala assim, desculpa e tal, mas nem todo mundo está nesse seu mundinho, tem um mundinho perfeito. Ela, perfeito? Perfeito. Tudo que eu faço aqui é para agradar a família, é pelo bem da família. A indignação aí, que ela consegue colocar para fora. Só ali. Que você pode perceber que logo a partir dali começam as mudanças de fora. E ela sai daquele quarto, do silêncio velado, e quando ela sai com a irmã, restabelece o vínculo, porque toda pessoa com quem a gente consegue tratar as feridas, a gente se reconecta. Isso. Né? Olha a importância disso. Ela se reconecta. E elas saem juntas, e elas começam a brincar, ela vai mostrar, a Mirabel vai mostrar a comunidade que ela só fazia encantar, né? Era uma primavera constante, mas ela não usufruía. Ela não usufruía. É como a pessoa que tem síndrome de boazinha. Ela não usufrui a vida, porque a vida não é para ela, é para o outro. Sim. E ela deixa isso muito claro nessa fase, né, da indignação. Ela fala assim, como será que eu posso fazer? O que eu vou criar quando eu fazer isso com os meus sentimentos, com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que eu quero? Qual será a criação? Ela fala, laranjeira, não sei o quê, e ela vai falando as coisas que ela vai poder criar. E ela pensa e acontece. Ela faz árvores. Ela começa a construir, né? Eu pensei árvores, eu posso fazer árvores. Às vezes a gente pensa que só pode fazer aquilo. E nós temos uma rica possibilidade quando a gente começa a perceber, não, eu sou capaz, eu também posso. E hoje a gente vive uma neurose nessa síndrome de boazinha, de corresponder aos estereótipos. Por exemplo, por que cresce tanto a harmonização facial? Por que tantas pessoas morrendo em mesas de cirurgia plástica? Por que essa coisa assim, por uma imagem perfeita? Isabela traz isso também. É como se você é mais querida, você é mais aceita, se você estiver com uma boa harmonização. Se tudo estiver perfeito, as pessoas vão olhar e falar, nossa, ela é linda, ela é isso, ela é aquilo. Quero ficar perto dela, mas só por fora. E por dentro, o que eu tenho? O que realmente eu sou? O que eu sinto, né? Vocês já perceberam, por exemplo, como isso está chegando numa faixa etária mais jovem? As adolescentes, pré-adolescentes, dificilmente elas vão na padaria comprar um pão se elas não forem maquiadas. É ou não é? É verdade. E elas fazem curso de automaquiagem, elas sabem se maquiar. Muito melhor que eu. Muito melhor que nós. Olha como já é desde cedo agora essa questão de você ter que estar sempre bem na fita. Perfeita. Gente, né? É uma coisa quase que neurótica. E aí a gente tem que começar a parar de se esforçar tanto quanto Isabela fazia para viver uma perfeição irreal.
E também lembrando que, assim, a gente tá falando de Isabela, que é uma mulher, mas isso não acontece só com mulheres. Perfeito, Camila. Tem Perfeito. homens também. Eu já vi até reportagens do Ken Humano, acho que vocês já viram. Já. O cara, ele queria se transformar na imagem perfeita do boneco e ele se deformou. E teve um que morreu, né? E muitas vezes esse é o caminho, assim, você tenta tanto chegar no ideal perfeito que você se deforma. E não apenas exteriormente, né? Mas dentro. E o que eu acho muito interessante de Isabela é porque, assim, eu sempre acredito que algo quando acontece na nossa mente, ele de alguma forma é externalizado. Seja numa mudança no cabelo, um jeito de se vestir, um jeito de falar, algo acontece na gente. E é nítido nela, quando a mente dela muda, não muda apenas o que ela cria, mas ela muda. A cor dela muda, o cabelo muda, o vestido muda, o jeito que ela trata a família muda. O humor dela muda. O humor dela muda. A forma de enxergar o mundo muda. Que ela vira pra Mirabel e fala assim, como eu precisava de você? Né? Na música, né? Ela fala, como eu precisava de você? Como fala, ter você aqui me fez bem. Eu preciso de você. Exato. Olha só. E interessante que depois daquela dança, né? Que ela sai com Mirabel, que vai pro telhado da casa e a avó vê, Mirabel! Aí elas param, né? Aí é nessa hora que a gente tem que parar e olhar. Eu tenho que escutar essa voz ou essa outra voz, né? Tá me mostrando quem eu sou, né? Eu sou essa, eu tenho que... Que observação interessante. Essas vozes, né? Que desde que a gente nasce e a gente vai construindo esses esquemas iniciais, a gente consolidando crenças, né? E a gente vai justamente sendo guiadas por essas vozes. Você não pode falhar nisso. Tipo assim, né? Essa minha filha nunca deu trabalho. Nunca fui chamada na escola por causa dela. Nunca precisei mandar estudar. Esta minha filha Camila, pode acontecer que quando se tornar adulta e vai submeter-se a um Enem, ela já vai com aquela carga. Eu não posso falhar. Porque, né? Eu nunca dei trabalho. Eu não posso agora dar trabalho porque pagaram o colégio muito caro. E aí, essa pressão, muitos não estão suportando. E você falou bem, não é só a mulher, mas a gente vê Medina. Medina agora era um dos favoritos, mas ele se retirou da prova. Né? No surf, ele era um jogador preferidos. de vôlei agora, né? Eu vi ontem, eu não lembro o nome dele, mas também saiu para cuidar da saúde mental. Né? Então, nós temos visto cada vez mais que, de uns tempos para cá, parece que essas pressões, essas vozes, elas parecem que aumentaram o tom. Ou nós permitimos, com nossa síndrome de bonzinho e com esse telhado de vidro que são as redes sociais, ou a gente também permitiu que essas vozes ecoassem mais, né? E aí, assim, eu queria dar umas dicas para a gente ir fechando, né? Eu acho que umas dicas para mim, para você que está aí, para nós aqui, é lembrar que a gente não precisa dar o nosso melhor quando não estamos no nosso melhor. Não precisamos dar conta de tudo e tudo bem. Outra dica, se você tiver que fazer algo para impressionar alguém, é porque, de fato, você não se sente aceito nem amado por esse alguém. Porque quem nos ama, ama a gente com a camiseta furada, sem maquiagem, de chinelo no pé. Acertando, errando. Se a gente precisar ter que estar o tempo todo maquiado, com performance, performando bem o tempo todo, em tudo que faz para alguém, é porque esse alguém ainda nós não entramos no coração desse alguém. Boa. Fica essa dica. Muito boa. Algo está errado. Algo está errado. Outra questão importante aqui é que nós precisamos ter um para que viver, como Frankl diz. Nós temos que acordar da cama e viver com um para que viver. Sentido. Se o meu para que, se o meu sentido, se o meu propósito de vida é estar bem e vocês darem like para mim, quando vocês não me derem um like, isso vai me atingir profundamente, porque eu não vivo com um para que viver. E hoje muita gente, quando se sente cancelado, né, pelas críticas,
não tem estrutura, porque o que fazia não era pelo para quê, era um para você. Para quem? Muitos vivendo para quem, não para quê. Fica a dica. Outra questão, gente, a gente tem que pensar aqui, né, não podemos mais estar perdendo tempo. É que não precisamos ser perfeitos, porque a gente vai afastar pessoas e não atrair. Isso. E, gente, outra coisa que eu tenho tentado, assim, eu tenho que dizer isso para a gente ficar em alerta. O mundo está vivendo de vitrine e pouco de estoque. É verdade. Gente, essa frase é fantástica. Anotem. Eu adorei. Por favor, eu digo ela para mim. Ela é a minha frase preferida. Faz muito para mim. Olha isso. Eu digo para mim o tempo todo, você não precisa viver de vitrine, você tem que viver de estoque. Você não precisa viver de parecer ter amigos, Josi. Você tem que ter amigos de verdade. Você não tem que viver de parecer ter uma espiritualidade. Você tem que cultivar viver de verdade. Você não tem que parecer que você ama a família e todo mundo achar a sua família perfeita. Ela tem que ser realmente uma família real e não ideal. Olha, gente... Eu sou fã, né? Eu sou fã. Viu que não era exagero nosso, né? A gente ainda vai subir mais teoria. Exageradas, viu? É porque assim, eu tô de alma, corpo e coração, viu? Não então eu tô falando coisas que eu digo para mim, eu tô dizendo para vocês. Porque se a gente disser que era para ficar em casa, isso eu estou em casa, viu, gente? Então eu tô dizendo o que eu digo para mim. Precisamos viver de estoque e não de vitrine. Não precisamos viver de parecer que estou feliz, que estou comendo uma comida bonita num lugar lindo, que minha família é perfeita. A gente precisa comer aquilo que a gente gosta, estar no lugar que a gente pode estar. Isso. E vivendo os conflitos da nossa família que realmente existem. Existem. Né? Problemas existem. Toda casa, como a de Mirabel, né? E de Isabela, toda casa tem um momento que racha. Tem que fazer reforma, gente. E os problemas são diferentes, né? Não existe uma casita, não existe uma casita perfeita que só vive todo mundo cantando como aquela casita, né? Por isso, um madrigal, né? Família Madrigal. Madrigal é um grupo pequeno, né? Que o canto é perfeito. Olha só que legal, a analogia da família Madrigal. Por causa disso, que Madrigal é um canto perfeito, né? Pequeno, perfeito. Não sabia desse detalhe. Não pode ser desafinado. Meu marido, que é maestro, né? Assistindo o filme comigo, ele falou, você percebeu isso? É o quê, amor? É um madrigal. Eu fiz, e não é verdade? Nada poderia sair dali da perfeição. É um madrigal. É um madrigal. Não é? E nós não temos um madrigal, gente. A nossa família tem rachaduras, não é perfeita. E não é um problema que vai passar e ficar bem... Não. A gente resolve de manhã, daqui a pouco tem outro. À tarde aparece outro problema, né? E agradeço, porque enquanto viver, teremos problemas. E eu vou faz parte da vida, né? E a gente precisa lembrar que a vida é breve, a vida passa como um vapor. Nós precisamos vivê-la nas cores que ela tem, com as possibilidades que ela tem, que a gente não viva preso a essa bola de ferro no pé, carregando, puxando, que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que corresponder à expectativa do outro, né? Gente, isso vira como a aranha, vira uma teia que a gente se prende nela, né? E uma coisa que eu queria dizer mais ainda, sabe? É que o que isso tem gerado? Tudo isso. Finalizando, que eu acho que a gente está no nosso tempo, né? Você já viu, né, gente, que eu falo demais, né? Elas nunca mais me chamam. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Elas desde... Deixa que a gente vai explorar. Elas vão dizer, a gente não vai chamar a Josi, não, porque só ela fala, ela fala muito. Não, é que a gente não consegue parar de ouvir. Ela tá falando e nem a gente vai imaginando as situações. Gente, é porque toda baixinha, eu acho que é concentrada, sabe? Aí eu sou concentrada, 1,5 metro. De tudo muito concentrado, mas eu queria deixar também um alerta que esse viver muito de vitrine e pouco de estoque tem gerado ansiedade crescente. Muita gente com depressão, e eu digo isso porque atendo em consultório há tanto tempo e vejo como está crescendo. Eu vejo, inclusive, muitos profissionais hoje afastados, falando, né, como psicólogo organizacional. Hoje, o segundo motivo que causa acostamento de trabalhador, segundo a nossa Previdência, né, é motivo de depressão. O segundo, primeiro, acidente de trabalho. O segundo, depressão, síndrome de burnout ou burnout e ansiedade. Ou seja, então vamos ficar alerta ao que isso pode trazer de consequências físicas e psicológicas. E, por consequência, lá na ponta, o suicídio.
É tanta pressão interna e externa, como Isabela sofria, né, em toda uma família, que no fim das contas, nós estamos com o número de uso de psicotrópico crescendo muito nos países em desenvolvimento. Por quê? Porque o Brasil é o segundo lugar, depois dos Estados Unidos, que mais usa redes sociais. Olha o alerta aí. Será que é coincidência? Né? Olha o nosso tamanho para os Estados Unidos. Olha o nosso avanço na tecnologia comparado aos Estados Unidos. Então, isso é um grande alerta. Talvez nossa psique, nosso psiquismo não está suportando se comparar tanto, tanta cobrança, tanta pressão, ter que dar conta de tudo, né? Fazer tanta coisa. Agendas estão lotadas para ficar bem na fita. Então, eu queria deixar esse alerta, que na ponta do iceberg a gente pode adoecer de verdade, porque isso também é adoecimento. E eu quero agradecer. Uau, gente, que papo maravilhoso, assim, riquíssimo. Né? E só vemos quanto é importante a gente cuidar da saúde mental, porque é com ela que a gente vai conseguir viver bem em todas as áreas, Exato. né? Nos relacionamentos, no trabalho, então ela tem que estar em primeiro lugar, né? A gente tem que se cuidar, estar bem para poder cuidar dos outros, para fazer para os outros, né? Então, a gente tem que olhar para a gente. E exercer os nossos papéis bem, isso, né? É um conjunto. E eu vou dizer uma outra frase que eu uso para mim, Paula. Adorei! A gente vai pegar e vai usar para você. Vou pedir uma licença, sabe? Pode dizer a frase de Josi, mas eu digo muito para mim, eu repito muito. Em casa, todo mundo já sabe, já virou lema. Quem está bem, faz bem. É verdade. E quem está mal, faz mal. Olha aí. Quem convive bem, também vive melhor, vive bem. Então, eu digo muito isso. Olha, quem está bem, faz bem para si. Quem está mal, primeiro faz mal para si, psicossomatiza, né? Começa adoecendo e o seu entorno adoece. Mas também quem está bem, ela faz bem, ela estimula, ela incentiva, ela serve de inspiração. Então, quem está bem faz bem, gente. Quem está mal faz mal. Pois vamos se cuidar, Josi né? está excelente, né? Olha o bem que ela fez essa manhã. Maravilhosa. Muito bom mesmo. Viram que eu não exagerei, né? Quero agradecer demais por esse Que delícia, Josi. Muito bom. Vocês estão me deixando emocionada. De verdade. Somos muito agradecidas mesmo pelo seu cuidado também em trazer para a gente, né? Um conteúdo rico, né? E eu sei que eu não exagerei. Você é mais do que eu falei. Eu já tô brincando. Mas olha só, esse foi tão rico, né? Esse papo. Quantas pessoas vai atingir? Quantas famílias, né? Que a gente vai poder cuidar? Esse é o objetivo. Esse é o grande objetivo. E é isso mesmo, é o objetivo do Papo em Mente, porque quando a gente planejou, foi trazer a psicologia para dentro de casa. Pro dia a dia. De uma maneira mais simples, para as pessoas se identificarem, buscarem ajuda. E através desse papo, que para a gente pode ser comum, que a gente está envolvido no meio, mas para outras pessoas é chegou a hora, estou me identificando, né? E quando não estiver bem, vá procurar ajuda, vá falar. Você precisa botar pra fora. Não é fraqueza, não. É força, é coragem. É coragem, eu sempre falo isso, é coragem. É um ato de coragem e de autocuidado. Né? Você procurar ajuda é autocuidado. Amor, né? Amor próprio. Amor próprio. É lembrar daquela música, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, não é? Enquanto a gente cuida do outro, mas vai chegar uma hora que a gente não vai ter recursos para cuidar do outro, porque a gente não está bem. Quem Cadê o estoque? Né? Quem está mal faz mal. Se você pensa na família, eu gosto tanto da minha família, eu quero cuidar bem dela, cuida bem de você. É verdade. Vai chegar uma hora que você não vai ter de onde tirar recursos. Verdade. Pois vamos lá, gente, estocar. Vamos estocar. Não é estoquear, é estocar. É isso. Qualquer dúvida, crítica, sugestão de pauta, né, meninas? Estamos abertos. Nos sigam nas redes sociais, @Popmente no Instagram, Popmente no YouTube. Sigam Josi também. Josi! Vamos marcar aqui para vocês conhecerem melhor. Para conhecer o trabalho dela. E estamos aí. Então, até a próxima. A gente é diferente, mas o papo é em mente. Tchau, tchau.